Bom, vamos passar a fala para eles primeiro, né? Vai para a pergunta. Então, vamos passar aqui para... Antes de passar, eu queria, mais uma vez, agradecer a Jamila e a Virgínia pela coordenação do trabalho, e também a Shirley e a Tatiana, e dizer que a Jamila e a Virgínia, juntamente com o Márcio, foram os primeiros a passar no primeiro concurso público agora de analista de políticas sociais. Foi criado pelo governo federal, e a Virgínia vai estar assumindo, e o Márcio vão estar assumindo brevemente esse posto no governo federal. A Virgínia na área de saúde e o Márcio provavelmente na área de assistência social ou direitos humanos. E a Jamila passou também, mas ela é de carreira da Secretaria de Saúde, prefere ficar aqui na Secretaria de Saúde e principalmente com a gente. Gente, então, vamos passar aqui para falas dos nossos secretários, né? A gente pede que sejam falas breves para que a gente possa dar oportunidade aqui para os órgãos de imprensa fazerem arguições aí que eles julgarem necessárias. Passar aqui, então, inicialmente para Manu, Secretaria de Educação. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar a mesa, companheira Rejane, nessa luta aí com as crianças e adolescentes do DF. O Russo, meu amigo antigo de muito tempo, desde a época do início do governo Lula, que a gente se conhece e vem trabalhando aí junto. Cumprimentar o Júlio, que é o presidente aqui da Codeplan, e o Daniel, que a gente tem feito uma parceria aí também para o atendimento aí das famílias em condição de vulnerabilidade social. E estou vendo várias pessoas conhecidas também aqui nessa apresentação, que eu acho de suma importância essa pesquisa. Queria parabenizar a iniciativa aqui da Codeplan, que tem realmente nos ajudado bastante, e essa pesquisa vem corroborar com várias ações que a gente vem implementando para a permanência dos alunos em sala de aula. A educação, eu acredito profundamente que a educação tem um papel muito importante para a redução e erradicação do trabalho infantil em nosso país. Acho que a gente, no mundo, já evoluiu muito devido às ações da Organização Internacional do Trabalho e as ações conjuntas dos países para que esse trabalho infantil diminua cada vez mais. Mas acho que a gente ainda tem muito o que avançar. Culturalmente, eu acho que essa é uma ação que a gente ainda precisa avançar, porque as famílias investem muito no trabalho a partir dos 14 anos das crianças, e isso reduz o índice de frequência dos alunos. Na verdade, a gente percebe, eu pesquisei esse tema e, por isso, fiquei muito feliz de vir aqui, porque é um tema de minha pesquisa de mestrado, que eu pesquisei a Bolsa Família e a erradicação do trabalho infantil está dentro da minha pesquisa. Então, eu tenho um prazer de estar aqui. O Daniel está falando que vai me escalar para a CEDEST, mas, por enquanto, a contribuição é na educação, que eu acredito que ajuda bastante a minha contribuição lá. E a gente percebe que todas as famílias que eu pesquisei, na minha pesquisa de mestrado, ela apontava para, primeiro, o orgulho de ter o filho trabalhando. Isso era nítido, porque o trabalho enobrece e dignifica o ser humano. Então, começar a trabalhar cedo era um orgulho para as mães que a gente pesquisou, e isso a gente tem que diminuir essa cultura, tem que mudar essa ideia, porque, paralelo à iniciação da criança no mundo do trabalho, ele diminui os anos de escolaridade. E quanto mais anos de escolaridade o jovem tem, ou a pessoa adulta tem, melhor o salário dela nas pesquisas apresentadas. Então, não adianta introduzir o jovem muito cedo ao mercado de trabalho, porque ele vai diminuir os anos de escolaridade e, com isso, a renda familiar vai diminuir. E isso é um ciclo vicioso que a gente tem que combater.
Então, isso eu acho que é um dos aspectos que a pesquisa vem nos ajudar e a direcionar as nossas políticas públicas. Algumas políticas públicas que nós estamos implementando no governo Agnello são muitíssimo importantes para a redução do trabalho infantil, como, por exemplo, as creches. A construção de creches e a condição que a gente proporciona para a mãe trabalhadora de deixar os filhos num ambiente seguro, que seriam as nossas creches, que vão ser inauguradas a partir do ano que vem, principalmente. Hoje a gente já atende uma parcela da população, mas será ampliado significativamente. Isso contribui para que essas mães se insiram no mercado ou retornem ao mercado de trabalho, aumentando significativamente a renda familiar, o que diminui a necessidade do jovem ajudar em casa. Então, essa ação, acho que é muito importante que a educação tem feito, e nós temos trabalhado muito para, a partir de março do ano que vem, já entregarmos pelo menos 50 creches à população do DF. A meta são 111 creches até o final de 2014. Isso eu acho que vai contribuir bastante. Além disso, a qualidade do ensino é fundamental, porque uma escola prazerosa, ela é mais atrativa para o nosso jovem. Então, menor vontade o jovem tem de estar na rua e mais vontade de estar na escola. Para isso, a educação integral pode contribuir bastante. A criança ou adolescente, estando o dia inteiro na escola, ele vai poder fazer atividades artísticas, atividades de educação física, esporte, lazer, aprender uma outra língua. Isso faz com que o jovem e a criança queiram permanecer na escola. Ajuda bastante e diminui também o trabalho infantil. E a questão de uma educação profissionalizante, que a nossa proposta até 2014 é a construção de 4 escolas, mais 4 escolas técnicas, além das que a gente tem, e além da parceria com os institutos federais, que são proporcionados, são construídos e são do governo federal, né, institutos do governo federal. Essa proposta de profissionalização também faz com que a gente qualifique esse trabalho do jovem e ele possa se inserir no mercado de trabalho com maior qualidade e com mais idade, e não tão precocemente. E isso é o que a gente vem trabalhando bastante. Principalmente, todas as nossas ações são sempre com base no que as pesquisas nos apontam, e daí a importância de termos um IPEA-DF, né, que é a Codeplan, nos mostrando os caminhos e corroborando, mostrando que nós estamos no caminho certo, ajudando a reduzir aí o índice do trabalho infantil no DF. Eu agradeço aqui a nossa participação e parabenizo toda a equipe pelo excelente trabalho desenvolvido. Muito obrigada, um abraço a todos. Obrigado, Manu. Vou deixar o Marmanjo aqui por último, então vou passar para a Rejane Pitanga. Bom dia a todos e todas. Eu vou ficar em pé, tá? Porque senão eu não fico enxergando todo mundo. Primeiro, eu queria cumprimentar o Júlio, nosso presidente da Codeplan, né, o nosso companheiro Oswaldo Russo, Malu, Daniel. Eu fico muito feliz de estar participando desse momento, primeiro como cidadã do Distrito Federal, de ver a Codeplan assumir o real papel dela, né, na nossa cidade, no governo, e o quanto que quando assume o seu real papel, e vocês sabem muito bem do a que eu estou me referindo, né, o quanto pode contribuir para a sociedade. Depois da gente ver aqui essa mesa e a apresentação desse trabalho, belamente, né, apresentado e executado pelas nossas companheiras, enfim, a equipe aqui da Codeplan, isso aqui é a demonstração clara da intersetorialidade das políticas, que é a coisa mais difícil de ser realizada dentro do governo. É a primeira vez que eu participo de um governo e foi a primeira coisa que eu senti o quanto é difícil a gente fazer política de forma
conjunta. É muito mais fácil cada um na sua caixinha e cada um disputando as políticas. Então, isso aqui, a intersetorialidade, né, são ações conjuntas para que a gente enfrente um problema grave, né, um problema que destrói a infância e compromete o futuro. Porque lugar de criança é realmente na escola. E esse discurso nosso, né, feito na nossa militância ao longo dos anos, enfrenta questões muito difíceis, como foram colocadas aqui, os dados comprovam isso, né, que é de superar a questão cultural da família, que é melhor estar trabalhando do que estar consumindo droga, estar traficando, enfim. Esse é o discurso que a gente enfrenta sempre. Portanto, essa questão cultural, ela é uma questão que nós temos que enfrentar e superar para que a gente elimine o trabalho infantil, que é a meta do Brasil até 2016 e a meta nossa também no Distrito Federal, eliminar as piores formas de trabalho infantil. Então, acho que os dados hoje apresentados nos dá uma alegria muito grande, porque é resultado de várias ações, tanto no governo federal quanto no governo do Distrito Federal. Eu estou à frente da Secretaria da Criança, é uma secretaria nova, foi criada em 2011, há mais ou menos um ano, um dos espaços mais difíceis. Enfrentamos políticas onde você trabalha, né, como os companheiros da SEDESC também, da educação, mas com a terminalização do processo de vulnerabilidade social. A Codeplan está realizando, pela primeira vez, uma pesquisa sobre o perfil dos adolescentes em conflito com a lei. Estava falando para o Oswaldo Russo aqui que essa pesquisa, né, que já está sendo realizada, tanto com os adolescentes em meio aberto, quanto na semiliberdade de internação, vai nos mostrar o retrato e o recorte de gênero, de classe, né, de raça, tudo que a gente precisa como um elemento científico, para fazer vários debates, entre eles um debate que está na frente aí, né, que é a redução da maioridade penal, mas é uma realidade dramática, e que muito, né, dos dados que estão colocados aqui está embutido nessa realidade, e a gente sabe disso. Né, o número de adolescentes que adentram o sistema socioeducativo, a faixa etária, enfim, a questão do comprometimento familiar com relação à renda, enfim. Então, acho que muitas ações têm sido feitas, né, nós estamos trabalhando muito em conjunto. Eu não acredito em nenhuma superação de trabalho infantil ou de qualquer outra dificuldade em relação à infância e adolescência sem a educação. Não acredito mesmo. Né? A educação, ela é uma política estratégica fundamental para que você supere e leve qualquer sociedade a melhorar a qualidade de vida, enfim. Então, acho que nós temos feito muita coisa em todas essas áreas. Temos feito ações muito conjuntas. A última que nós fizemos foi o lançamento do Guia Escolar, que pela primeira vez a escola se abre para discutir a questão do abuso e da violência sexual contra criança e adolescente, e nós estamos indo para dentro da escola discutir, né, e formar os professores, conselheiros tutelares, para que consigam identificar os sinais, conheçam a legislação e saibam como agir nessa situação. A exploração sexual é uma das piores formas de trabalho infantil. Né, estamos junto também com a SEDESC fazendo um trabalho forte dentro da estrutural, onde nós temos situações de absoluta degradação, né, de crianças, né, e muitas vezes acobertado pela família, tira de lá, leva para dentro de casa para poder separar o lixo. Estamos fazendo isso, inclusive, em parceria com a Universidade de Brasília. A questão do Comitê de Defesa de Direitos de Crianças e Adolescentes frente aos mega-eventos, é pensar os mega-eventos, tanto a Copa da Confederação como a Copa do Mundo, com um recorte de direitos sociais e de proteção à garantia, né, do direito integral da criança e adolescente. E fizemos um trabalho belíssimo, primeira unidade da federação que colocou esse comitê
como forma de decreto, foi o Distrito Federal, com a participação de várias secretarias, além de nós três, Educação, SEDEST e Criança, várias outras secretarias do governo, em parceria com a sociedade civil. Teremos um plantão que começa, inclusive, a partir de amanhã, para atender todas as denúncias de violação de direitos, em parceria com a sociedade civil, também com o Conselho do Direito da Criança e Adolescente, e vamos fazer, a partir da Copa das Confederações, um teste para nos prepararmos para a Copa do Mundo. Acho que também programas recentemente lançados, como o programa Jovem Candango, né, que está sob a responsabilidade da Coordenadoria da Juventude, em parceria com várias secretarias, ele vem a atender também e ajudar a melhorar muito a situação da nossa juventude no Distrito Federal. Ou seja, acho que a gente tem que comemorar, porque é resultado de trabalho, mas também nos preparar para intensificar as políticas públicas e, com certeza, o ano que vem, termos os índices ainda melhores rumo à eliminação do trabalho infantil. O Distrito Federal vai sediar, no mês de outubro desse ano, a Conferência Global de Trabalho Infantil, e essa situação que nós estamos enfrentando é resultado também de uma unidade da Federação que, durante muito tempo, devolveu recursos para o governo federal, né, que poderiam ser empregados no combate ao trabalho infantil. Portanto, parabéns ao nosso governo, parabéns a todos os gestores, a todos os espaços, né, que trabalham nesse combate, na defesa da infância e da adolescência como prioridade absoluta do Estado. Muito obrigado. Passar agora aqui para o nosso amigo Daniel Saido, da SEDEST. Então, a minha fala, bom dia a todos e a todas. Quero só me repetir, Malu, Júlio, Oswaldo e Miragaia, as nossas estudiosas, que somos também, nos somamos. A SEDEST, quando fez essa provocação, ano passado, a Codeplan, ela fez na perspectiva de que nós pudéssemos aprofundar, eu retomo um pouquinho as palavras de Russo, quer dizer, como o trabalho infantil no Distrito Federal é uma situação grave, mas em relação ao Brasil é bem menor, é quase residual. Então, fazer o enfrentamento desse núcleo duro, e aí eu vou chamar o núcleo duro pela palavra que tem, que a Regiane já utilizou, que são as piores formas de trabalho infantil e que temos mais dificuldade de identificá-las por meio de pesquisas, utilizando metodologias com perguntas e respostas espontâneas. Quer dizer, nós temos que agregar outros métodos de trabalho para aprimorar na linha do que foi identificado como uma necessidade colocada. Eu queria destacar, na verdade, começando aí complementando o que a Regiane já colocou, não vou repetir, mas destacando, quero aqui inclusive visualmente destacar, nós fizemos o lançamento do fluxo de proteção a crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, um trabalho também em conjunto, mas que revela o quê? Que a partir da nossa gestão, a partir de 2011, nós retomamos a presidência do CEPET, né, justamente do Conselho da Comissão Estadual, né, da Unidade da Federação, que encaminha, e foi a partir dessa retomada, junto com o Fórum PET, que resultou nesse trabalho, que, como foi dito por uma das técnicas que apresentou essa pesquisa, revela realmente um compromisso em fazer funcionar as políticas públicas. Da nossa parte, nós estamos fazendo todo o trabalho de estruturação dos serviços, ampliando a nossa rede de proteção social enquanto SEDEST. Da parte da Secretaria da Criança, toda essa extensão e fortalecimento dos conselhos tutelares, que são imprescindíveis como eixos articuladores e informadores do sistema de garantia de direitos. E na parte da educação também, a ampliação dessa proteção já na primeira infância. Então, eu destacaria como o primeiro grande trabalho que vai repercutir ainda daqui por diante para enfrentar as piores formas, de fato, o fluxo de atendimento, ter clareza de quais são os papéis de cada um dos órgãos do governo é fundamental. Isso aqui está à disposição e eu gostaria muito que a imprensa pudesse estar divulgando para ficar mais claro para a sociedade como um todo o nível de organização. Vou tocar rapidamente naquilo que Russo falou,
todo esforço nosso que fizemos na busca ativa, tanto urbana quanto rural. Eu acho que isso também tem um impacto, um resultado importante que vai ser visto. E mais do que isso, a reorganização dos trabalhos nos CRAS. Nós criamos nos CRAS hoje os setores de cadastro e transferência de renda. Isso não existia. A política de cadastramento é uma política permanente no âmbito da assistência social. E agora tem uma organização dentro do CRAS que não existia antes e que vai dando cada vez mais os resultados, além de todos os sistemas por telefone 156 para fazer o agendamento, para fazer o cadastramento, e a população cada vez mais sabendo disso, né? A complementação nossa do DFC Miséria de R$100 per capita, que também se mostrou muito eficaz com reconhecimento nacional para a superação da extrema pobreza, o que o Russo já mencionava. A ampliação dos serviços no contraturno da escola, tanto na qualificação dos nossos COSES, como também na ampliação dos valores, reconhecendo o trabalho que a sociedade civil faz nesse sistema de proteção. O nosso grande investimento do governo é a escola em tempo integral. E por isso que é muito importante que nós articulemos aquilo que Regiane colocava como a intersetorialidade, que é o nosso grande desafio permanente, e que a educação, nesse esforço de qualificação, veja o estudante no seu contexto familiar e comunitário. Nós temos ainda muito a perspectiva na educação do sucesso individual, que eu diria que é uma grande corrente que se coloca dentro do neoliberalismo e que, de alguma forma, contamina todas as nossas instituições e, às vezes, percebe o indivíduo e não a pessoa na sua situação comunitária e familiar. Aquilo que a gente falava, políticas públicas para a juventude, conexão cidadã, caminhos da cidadania, renda jovem cidadã, jovem educador, jovem candango. Quer dizer, é toda uma série de políticas públicas para a juventude e que são focalizadas nas idades mais avançadas, onde a gente tem um agravamento da possibilidade de ir para a escola e trabalhar ao mesmo tempo, conjugar esses dois serviços. E a partir do mês de julho desse ano, então, nós vamos ter ampliação do serviço de abordagem à criança e adolescente em situação de rua, a partir de um convênio que estamos firmando com uma das entidades inscritas no Conselho. Isso vai significar um serviço de 8 às 10 da noite e de segunda a segunda-feira, justamente para enfrentar o quê? As piores formas de trabalho infantil que aqui já foram mencionadas. Então, tudo isso se conjuga nessa perspectiva de a gente fazer esse enfrentamento sério, e estamos para anunciar, possivelmente para a próxima semana, mais alguns passos que indicam que, se eu tenho fortalecimento da renda da família conjugada aos outros acompanhamentos, eu tenho um fortalecimento daquilo que a gente chama de proteção social. É nesse rumo que nós queremos cada vez mais caminhar e fortalecer como um todo dentro dessa nossa experiência do governo Agnello. Então, essa é a minha contribuição para que tenhamos tempo, então, para o debate e perguntas. Obrigado, Daniel. Queria registrar também aqui a presença da Maria América, que é a coordenadora de Relações Institucionais da Secretaria de Governo, que está aqui conosco. O pessoal dos órgãos de imprensa estão aqui aflitos, né, já que o horário... anunciar aqui a presença da Flávia do Correio, da Soraya do Jornal de Brasília, a Luciana da TV Globo Brasília, a Stephanie da Rádio Nacional, a Yang do Destaque, a Marcela da Band News, a Carol da Alô Brasília e a Graciela da Telesur. Então, a palavra, cadê o Sem Fio? Está ali. Então, está aberto para as perguntas dos órgãos de imprensa. Estavam ansiosos, mas ninguém vai perguntar. Passa o microfone. Espera aí, Flávia, deixa ela passar aí. O que vocês atribuem a diminuição, né, do trabalho infantil em escala bem maior no Distrito Federal do que em relação ao Brasil, sendo que falaram em educação e programas sociais, né, que em outras unidades da federação também acontece, né? Bom, Virgínia e Jamila podem e devem intervir aí. Mas existe um percentual da população em situação de trabalho infantil muito grande ainda na área rural brasileira. Então, esse é um dos fatores que eu considero principais
para que isso aconteça, né? Para que haja uma incidência maior ainda, né? Então, e também o trabalho doméstico, que está em Brasília também, mas ele também nas outras regiões também tem uma presença muito grande. Mas eu reputo mais à agricultura do que outra coisa, porque em Brasília a população agrícola é menor, né? E no Brasil é maior, né? E muito maior, né? A população rural. E os dados do MDS, em relação ao trabalho infantil e do censo demográfico também, mostram que 50% das crianças e adolescentes, quase 50% das crianças e adolescentes estão em situação de trabalho no Brasil são da área rural, ainda. Alguma mais? Bom, a gente apontou aqui o que o Distrito Federal está fazendo e que o Brasil, de certa forma, de alguma forma, também está fazendo. Nós precisamos, do meu ponto de vista, fortalecer mais ainda a cultura de que lugar de criança é na escola. Acho que esse é uma questão fundamental. Os dados mostram de que que as crianças só estudam, né? Elas têm são mais as famílias que colocam seus filhos na escola mais cedo, que estudam, que mantêm só na escola, têm uma possibilidade de progresso maior, Então, a questão cultural é uma coisa importante. É claro que a renda também é importante, mas mostrou o nosso trabalho que a renda não é tão importante, a cultura é mais forte que a questão da renda. Os programas sociais, às vezes se critica, está se gastando muito com programa social, com transferência de renda. Não. Isso não é gasto social, não. Isso é investimento social. Eu acho que o governo, aqui no Distrito Federal, ampliou o benefício. Aí eu estou respondendo a ela, ampliou o benefício do Bolsa Família aqui, complementou. Esse é um fator que o trabalho está mostrando aí, que vai gerar, porque em 2011 ainda não tinha praticamente esse benefício. Estava sendo estruturado. E esse benefício complementar tende a fortalecer o vínculo da criança com a escola. Esse é um fator. E o governo nacional ampliou também. Esses dados não pegaram ainda o Brasil Carinhoso. O Brasil Carinhoso não foram refletidos ainda pelo trabalho. Eu acredito que o Brasil Carinhoso vai fortalecer esse vínculo também, né, como um programa de creche a nível Brasil também. Acredito que a gente está falando tudo isso aqui, que a educação no ensino médio, com o ensino profissionalizante, com a escola integral, com a educação integral, tende a fortalecer também, porque o adolescente, o ideal é que fique na escola, não é que fique trabalhando. Então é preciso que essas coisas... Acho que o fortalecimento da educação que está ocorrendo, um maior fortalecimento dos programas sociais, que já é grande, né? E uma mudança cultural, né? A gente precisa... E na agricultura, que é o trabalho mais duro, vamos dizer assim, a gente tem que encontrar forma na agricultura de que se combine o fortalecimento da agricultura familiar, que aconteceu no Brasil, mas também se combine com a educação no campo, né? A educação no campo é fundamental, porque se não tiver escola no campo, professor no campo, e a qualidade não for a mesma da área urbana, a pessoa vai para a área urbana, ou então fica fora da escola. Então é importante que isso se fortaleça no Brasil e também aqui no Distrito Federal. Deixa eu só complementar um negócio aqui. Essa questão realmente do campo, né, ainda é um problema, tanto em relação ao trabalho infantil, né, onde o problema se revela mais grave, em relação à questão do analfabetismo também, né, que ele se manifesta de uma forma mais intensa. E aí essa questão que o Russo levantou é importante, né? Segundo o censo de 2010, a nossa população rural aqui é de 3,5%, né, num total de 2.500.000 e pouco, né, um pouco mais de 80 mil. Em alguns estados, né, a média nacional é 17%, é bem acima. Em alguns estados onde o problema do trabalho infantil ele é mais grave, né, o Maranhão, Pará, Piauí, Alagoas, esse percentual chega a 30%. Ou seja, quase 10 vezes maior, né, um contingente proporcional 10 vezes maior que no DF. Então, há uma relação direta, né, entre o contingente, a gravidade do trabalho infantil associado à questão, né, da situação do domicílio, né? Realmente, na área rural, né, é onde o problema se revela mais grave. Felizmente, no nosso caso aqui, nossa população
né, na área rural ela é bem reduzida em relação a outras unidades da federação. Soraya? Nada? Eu queria saber, a pesquisa mostrou que nós temos 7, 8% de pessoas de crianças que não trabalham nem estudam. Quais são as políticas para esse grupo, né, que é uma porcentagem relativamente alta, né? Daniel, quer falar? Primeira coisa em relação ao trabalho da assistência social é a busca ativa, ou seja, de ir encontrar essas famílias. Nós fizemos todo um esforço que o Russo muito bem colocou, que ainda vai refletir de uma forma mais precisa nesses dados, e que nós ingressamos com 50 mil novas famílias no cadastro único e que não tinham sido nunca antes incluídas, e dessas, metade estava em situação de pobreza e extrema pobreza. Então, essa possibilidade de ser encontrada, porque quanto menor a escolarização dos pais, mais dificuldade de saber quais são os direitos associados a programas sociais existem. Tanto é que a maioria dessas famílias, de cada 4, uma estava no sol nascente, onde existe uma ausência do Estado. Então, todo o crescimento e expansão da rede de proteção, isso se dá na SEDEST e na Secretaria de Educação, é de expandir nos territórios de maior vulnerabilidade. É uma lógica que esse governo tem assumido e, claro, aí nós enfrentamos todo o problema, eu estou olhando para a região aqui, de terrenos efetivamente regularizados para construir esses equipamentos públicos. Às vezes nós temos que fazer aluguel de espaços que já existem. Então, mas é o desafio que nós temos como Estado, que se orienta para realmente, como diz sempre nosso governador, atender a quem mais precisa do governo. Essa é a lógica. Não sei se o Malu quiser complementar. Só para complementar, essa busca ativa ela é super importante para nós da educação, porque é ela que detecta principalmente esses alunos que estão fora da escola. E as ações da educação para esses alunos são a de um olhar especial. Nós temos turmas de integração de alunos que estão na distorção idade-série, que são específicas para atender alunos que já estão fora de sala de aula há muito tempo e fazer com que eles consigam acompanhar o ritmo dos demais alunos. Então, as propostas nossas, as nossas propostas pedagógicas, elas atendem muito bem a essa população de vulnerabilidade social. Além disso, a gente tem ações específicas para essas famílias, como, por exemplo, o cartão material escolar, que proporciona ao aluno que é beneficiário da Bolsa Família o atendimento ao material escolar específico igualzinho a qualquer outro aluno que não tenha condição de adquiri-lo, com uma transferência de recurso para que os alunos e os pais possam ir nas papelarias e comprar o material que eles acharem que é mais adequado, com o seu gosto, com o seu personagem preferido. E isso traz um trabalho de mais prazeroso e atrai o jovem e a criança para a escola. Essas são ações que eu acho que são muito importantes, além da educação integral, que agora nós temos um estudo muito importante, que é da educação do campo, que nós fizemos um mapeamento de todas as escolas que estão em zonas rurais, áreas rurais do DF, e praticamente todas as nossas escolas da educação do campo serão transformadas em educação integral a partir do ano que vem. E como é uma questão tipicamente intersetorial, vamos ouvir agora a Secretaria da Criança. Olha só, nós, além dessas ações, nós estamos trabalhando no Comitê pela Primeira Infância. Nós trabalhamos, foi publicado o Pacto pela Primeira Infância, no sentido da construção do plano pela primeira infância, onde nós vamos monitorar todas as políticas em todas as áreas, né, com relação à primeira infância. Agora, acho que nós temos avançado muito, né, numa política que o Distrito Federal tem uma dívida social muito grande, que é a questão das creches. Né? A creche é uma política estratégica, né, porque nós temos, não sei exatamente o número, Malu, eu tenho medo de errar no número, mas nós temos, né, o Distrito Federal tem uma dívida grande. E isso incide diretamente sobre a vida dessas crianças e das mulheres, que têm um número de lares, né, Júlio, muito grande no Distrito Federal, chefiado por mulheres, e a gente
ver o quanto que a ausência, né, durante toda essa dívida que existe, aí, que nós não vamos, com toda a construção aí de 111 creches até o final de 2014, mesmo assim você não consegue superar, né, e chegar na situação ideal. Mas essa ausência dessa política, ao longo desses anos, tem agravado muito essa situação de vulnerabilidade das crianças. E a gente vê que muitas mães, inclusive, abandonam, né, o trabalho, enfim, porque não tem com quem deixar os filhos, ou então o filho de 6 anos, aí começa 5 e tal, cuida dos irmãos mais velhos. Eu quero só ressaltar também, para terminar, estou vendo aqui o nosso conselheiro lá do Recanto das Emas, nós temos feito uma incisão muito forte na questão dos conselhos tutelares. Eram equipamentos sociais completamente destruídos, né, que a gente via todos os dias, sem carro, sem telefone, sem sede, enfim, uma situação dramática. E isso aguçava muito também a situação de vulnerabilidade. Hoje nós estamos já num patamar de reestruturação física de todos os conselhos, de licitação de construção de sede próprias, enfim, e é um órgão estratégico, tem uma função social importantíssima no sistema de garantia de direitos de criança e adolescente, é a porta de entrada, né, de denúncias de trabalho infantil, de exploração sexual, enfim, de todas as formas de violação de direitos. Obrigado, Rejane. Então, vamos aqui. Já, a Rejane está tendo que sair, ela tem médico marcado, né? Então, vamos liberá-la. Vamos liberá-la. Eu só queria, viu, Rejane? Eu só queria adiantar um estudo que a gente está elaborando lá na PIDAD. Só estamos esperando complementar a segunda rodada da PIDAD, 2013, porque a pesquisa ela apura o contingente de crianças e por região administrativa que está na pré-escola, né, em creche e tal, e também as crianças abaixo de 6 anos que estão fora da escola, né? Então, a gente está fazendo tem um mapeamento de 2011, né? Mas esse mapeamento de 2013, agora, semana que vem, vamos estar divulgando a 8ª ou 9ª região, que é a Riacho Fundo 2. Então, quando a gente tiver pelo menos 50%, já é acho que um contingente importante para te passar a informação. Acho que para vocês lá vai ser bastante útil. Tá certo? Anunciar também aqui a presença do Josué de Souza, né, que é o conselheiro do Conselho Tutelar do Recanto das Emas, a Rejane já fez referência, e do Raimundo Camir, que é o secretário adjunto da SEDEST. Então, aí, palavra... sim, desculpa. A Maria América, como já anunciei da Coordenadoria de Cidades, ela gostaria aqui de fazer uma colocação. Ela esteve no encontro, né, do Centro-Oeste, é isso, América? Então, venha cá e assuma a palavra. A América também, trabalhamos junto na Secretaria de Desenvolvimento Social em 95. E ex-administradora de Sobradinho também aqui. Bom dia a todos e todas. Assim, eu pedi para dar essa contribuição. Nós chegamos agora, né, do encontro do Centro-Oeste sobre o trabalho infantil. Esse encontro faz parte das etapas preparatórias para a 3ª Conferência Global. Nós tivemos essa etapa regional em Campo Grande e vamos ter a etapa brasileira, a etapa do Brasil, que vai acontecer em agosto. E é muito importante a gente ouvir aqui, essa pesquisa é muito importante para a situação do DF, o fluxo que o Daniel relatou aqui, que foi lançado na semana passada, e o debate de Campo Grande aponta justamente como o caminho para enfrentar o trabalho infantil, principalmente em relação ao desafio do milênio, que pelo desafio do milênio nós temos até 2016, os outros países, o Brasil até 2015, para erradicar as piores formas de trabalho infantil e para eliminar o trabalho infantil no Brasil até 2020. Então, é um desafio grande para o nosso país.
E aqui no Distrito Federal, no Centro-Oeste, a gente viu claramente que nossa situação é uma situação assim, melhor, né? Mas é uma situação que ainda cabe muitas políticas públicas, né, como a gente viu aqui, estarem acontecendo para fazer esse enfrentamento. E o encontro apontou justamente as políticas públicas podem fazer enfrentamento ao trabalho infantil. A educação foi a grande solução para o enfrentamento do trabalho infantil, principalmente a educação infantil e a educação integral, assim como a educação tecnológica para o ensino médio e também a proteção social, né? Um outro eixo que foi tirado lá, que a gente vai levar para o Encontro Brasileiro, e também o fortalecimento dos conselhos tutelares. Então, a gente verifica aqui com as políticas transversais que foram lançadas pelo governo do Distrito Federal, a responsabilidade de fazer esse enfrentamento. Então, a minha contribuição aqui é mais nesse sentido, né? Acho que os dados foram apresentados aqui, muito importantes. E, sem dúvida nenhuma, quando a gente vê o nosso dado brasileiro, nos últimos 10 anos, houve uma redução significativa do trabalho infantil no nosso país. Queria também aproveitar para estar convidando, hoje à tarde, o Ministério do Desenvolvimento Social vai estar promovendo um seminário sobre proteção social e trabalho infantil, também preparatório para a terceira conferência global sobre trabalho infantil. E é um pouco isso. Obrigada aí pela oportunidade. Ok. Mais alguma pergunta? Pois não. Luciana, né? Isso, dá. Acho que não está. Está funcionando? Tá. Não, então, a gente estava olhando, aqui, né, os dados. Tem o número de adolescentes, crianças ocupados, só que, essencialmente, em situação de trabalho infantil, que até 14 anos, certo? Porque aqui, na faixa de 15, de 14 até 17, fala que são ocupados. Até já perguntei, não é necessariamente em situação de trabalho infantil. Então, eu queria saber exatamente, hoje, no DF, qual é o número de crianças em situação de trabalho infantil, ou seja, com menos de 14 anos, que isso não tem. Na página 17 do relatório, não sei se você teve acesso a ele, tem a tabela 5, que mostra aí a separação das crianças e adolescentes por faixa etária. Tem de 10 a 13, que aí sim seria, com certeza, trabalho infantil. De 14 e 15, que pode ser ou pode não ser, porque 14 e 15 pode ser aprendiz, né? E 16 a 17 pode ser o trabalho é permitido, mas ele pode estar inserido em algum tipo de trabalho, daquelas piores formas de trabalho, né? Que aí não seria permitido também, né? Não é permitido que 16 a 17 anos estejam em trabalhos insalubres, né? Ou perigosos. Então, assim, a gente tem esses dados por faixa etária aqui na página 17. Pois é, mas... Seria que só trabalha com trabalho e estudo, né? Seria o 786 com 3991. Isso você pode garantir que é trabalho infantil, mas dentre os que têm 14 e 15 anos, você pode também ter trabalho infantil, porque nem todos são aprendizes. Pois tá? é. Isso a gente não consegue diferenciar com os dados do censo. Tá? Aí seriam mesmo só onde só trabalham de 10 a 13 anos, que é garantido. Exceto o mesmo seria 24.777. Os só trabalham e estudam e trabalham também. Tá? Esses aí estariam nessa categoria, né, de trabalho infantil, com certeza. Agora pode ter
ter trabalho infantil. A gente só não sabe precisar quando. Pois é. Mas o que a gente considera aqui a gente considerou de 10 a 17 anos pelo motivo que a Organização Internacional do Trabalho, ela recomenda que enquanto a criança ou adolescente está em idade escolar, ela não deveria trabalhar em idade escolar. Então, como a gente tem aí na Constituição a obrigatoriedade do ensino para crianças e adolescentes até 17 anos, né, de 4 a 17 anos, então a gente considera todo esse contingente populacional aí, tá? E também, inclusive sobre a Organização, né, Internacional do Trabalho, ela usa os dados do censo, né, aí em comparação com 2000 e 2010. Eles falaram que aqui no DF teve um aumento, na verdade, de quase 30% do trabalho infantil, de 22.830 para 29.618 em uma década. Números absolutos? Sim. Então, o aumento a gente sempre estuda esses dados em números relativos. Se você tem uma pessoa trabalhando em 10, você tem 10%. Se você tem 5 pessoas trabalhando em 100, você tem 5%. Então, assim, você tem que olhar sempre o número relativo. Você tem um aumento em números absolutos, porque a população, de uma maneira geral, aumentou muito. Mas, em números relativos, você tem uma redução. Então, por causa da metodologia e números relativos, seria essa distorção. Metodologia não, só... Porque isso é no censo, vocês fazem pelo outro, né? A gente não traz os dados do censo de 2000. Pois é. Existe uma redução pela PNAD. A redução que a gente mostra é sempre em números relativos. Porque quanto maior, vamos dizer assim, em números relativos, a gente consegue verificar o tamanho do problema em relação ao total. Em 2000, eram 22.830. E 2010, seriam 29.618. Ele está considerando 16 e 17 anos, considerando as 3 faixas, né, desse total, não é isso? Seria trabalho infantil... de 10 até 17. Pois é. Trabalho infantil mesmo, né? Luciana, só para entender a questão do método. O censo e a PNAD são pesquisas diferentes. Métodos são diferentes. O censo é de 10 anos e na questão do trabalho infantil, o censo em 10 anos, a consciência sobre a questão do trabalho, da identificação maior do trabalho infantil, foi maior em 2010 que foi em 2000, que não tinha nenhuma preocupação com essa identificação do trabalho infantil. Primeiro aspecto da pesquisa. Segundo, o que os pesquisadores utilizam para fazer a evolução ou não, quer dizer, a redução ou não do trabalho infantil, é a PNAD, que são pesquisas anuais, com exceção dos anos de censo. Porque os métodos são diferentes, então os dados do censo não batem com os dados da PNAD. Quer dizer, não há, porque o método é diferente. Há uma incidência maior do trabalho infantil quando tu pega os dados do censo, porque qualquer tipo de trabalho vira trabalho infantil, enquanto que a PNAD identifica melhor, porque está voltado para isso, identifica melhor a real forma de trabalho infantil. Então, para você identificar a evolução, a PNAD é o instrumento mais adequado por todos os institutos de pesquisas, universidades, que estão lá. É feita para isso. Agora, o do censo, nós utilizamos os dados do censo para verificar a espacialização do trabalho infantil no Distrito Federal, porque a PNAD não dá por região administrativa, né? O do censo a gente pegou por região administrativa para modificar a distribuição do trabalho infantil e para a gente utilizar um modelo estatístico para explicar o trabalho infantil. Os dados do censo são mais completos para a gente explicar se trabalha ou não trabalha. Então, a gente utilizou o dado do censo para 2 coisas. Verificar a espacialização do trabalho infantil e para explicar os fatores que estão implicando no maior ou menor da criança estar ou não na escola. Então, essa é a diferença. Então, você pegou bem porque tem essas nuances realmente na análise. Mas é inegável que o trabalho infantil cai no Brasil relativamente, a população cresce, então
né? Não, sim, Mas, a OIT falou que assim, no Brasil realmente diminuiu. o Brasil... Foi só na situação específica do DF. Seria o DF, Goiás e Rio Grande do Norte, entendeu? Eles teriam sido os Agora, únicos o DF não caía tanto há tanto tempo como caiu em 2 anos como agora. O que acontece também, Luciana, quer dizer, primeiro essa questão da variação populacional, tá certo? Na verdade, esse é um elemento que tem que ser levado em conta. O segundo é que como ele considera as 3 faixas, 10 a 13, 14 a 15, 16 a 17. Como nessas 2 faixas, né, superiores está incluído aí o trabalho aprendiz, né? Então, isso significa, e a gente não sabe exatamente quanto, em que proporção aqui está o trabalho aprendiz, fica difícil apreciar, né, essa evolução, porque, na verdade, a preocupação maior, né, do governo, sem dúvida, é a questão daquilo que o Russo chamou do núcleo duro, né, que são as piores, né, as piores formas de trabalho infantil. Embora o trabalho do aprendiz ele esteja dentro dessa faixa etária, mas ele tem uma série de proteções, né? Mas aí é diferente. Exatamente, exatamente. Mas aqui ele está dentro. A gente não sabe como evoluiu nesse contingente entre 2000 e 2010, o que eram essas piores formas e o que era o trabalho aprendiz. Tá certo? Não, mas aqui é só trabalho infantil, no caso. Não, mas está incluído o aprendiz aqui dentro. Não, é essa a questão. Vocês, tá? O censo E aí ele tem lá uma série de, né, um número de horas, acho que são 4 horas no máximo, até 15 anos, né, acho que de 16, 17, 6 horas. Mas tem uma série de proteção, né, de instrumentos de proteção, né, mas está aqui dentro. A gente não sabe, né, o quanto, né, ele representa ou representou nessa evolução de 2000 para 2010 também. Mais alguma questão? Alguém da plateia gostaria de se manifestar? Emitir alguma opinião? Waldo, diga, Laudo. Bem, vou falar mais como professor da UNB do que como geógrafo da Codeplan. Como professor pesquisador da UNB, eu quero parabenizar a equipe que fez esse trabalho. No passado, a gente fez algum trabalho de campo, não incluiu as escolas, mas eu acho que um trabalho de campo para verificar a situação material das escolas é uma coisa importante, porque eu gostaria de acentuar o aspecto importantíssimo de manter os jovens e as crianças na escola. Então, a escola tem que ser um lugar agradável, devidamente limpo, arrumado, os muros bem, digamos, consertados, porque teve também uma invasão, sobretudo de traficantes, para cooptar crianças para o tráfico, né? Então, essa é uma coisa muito interessante. Um segundo aspecto que eu quero dizer é que atividades que foram descritas aqui, que são importantes, né, para manter as crianças na escola, poderão agregar, em breve, talvez até para esse fim de ano, o que eu já falei lá no CDS, que é o Espaço para a Vida, que nós estamos criando na UNB em parceria ao GDF, que é justamente colocar a criança em sintonia com crianças de outros países, aproveitando que temos em Brasília uma quantidade enorme de embaixadas, não é? Então, as embaixadas forneceriam materiais de crianças de outros países para que as nossas crianças pudessem verificar como é que é a educação dos outros países, que livros leem, né? Aliás, um aspecto interessante que eu verifiquei no Engenho das Lajes é que lá está sendo constituída uma biblioteca, porque as crianças, depois da escola, não têm o que fazer. E tem um elevado percentual de meninas grávidas, né? Então, quer dizer, temos que ter atividades para manter a criança fora, quer dizer, assim que ela sai da escola, mantê-la ocupada com alguma coisa. Então, a biblioteca é uma questão, o esporte é outra, como foi citado pela Malu, não é? E também o Palavida, que no futuro vai colocar, vamos procurar ônibus que levem as crianças ao Palavida, que só está no embrião ainda, né?
para que ela veja como as outras crianças leem, que música elas ouvem, que vestuário usam no cotidiano, não é? Quais são os alimentos que usam, os doces, né, que as crianças usam em outros países. Então, quer dizer, eu acho que toda atividade que puder ser colocada à disposição de jovens e crianças para que eles tenham gosto da escola, não é, vai ser uma coisa interessante. Eu gostei de ouvir o que foi relatado aqui pela equipe do Oswaldo Russo, não é, que fez uma pesquisa importante, e eu agregaria, talvez, que algum trabalho de campo fosse feito para verificar justamente esse aspecto. O que faz as crianças ao sair da escola? Obrigado. Bom, eu queria... Na Lígia. Bom dia, gente. Acho que tem a ver com o que o professor Aldo coloca. Eu queria reafirmar, para aprofundar as pesquisas em relação ao que o Russo e nós temos chamado de núcleo duro, e esse fator cultural, a gente precisa estudar muito essa questão do comportamento do consumo das crianças e adolescentes. Então, quando a gente está falando de educação, precisa ficar claro que a gente não está falando de ensino, está falando de educação, não é? Porque a gente, às vezes, pensa que, uma forma de falar, mas que o fato dos adolescentes e crianças serem pobres, eles não almejam e desejam as mesmas coisas que os adolescentes de classe média. O comportamento de consumo deles é o mesmo. Então, eles querem comprar as mesmas coisas que os adolescentes e crianças de classe média querem. Os mesmos tênis, as mesmas roupas. Então, o professor chamava atenção disso. Embora a centralidade pode não ser econômica no sentido da subsistência da família, que já estaria, de certo modo, resolvida do ponto de vista básico, mas eles podem continuar estudando e trabalhando, mas precisam ir trabalhar para consumir coisas que os adolescentes e crianças querem consumir. Isso é inegável. Então, aprofundar as pesquisas nesse sentido e de que a escola, nesse sentido da educação, possa contribuir na formação da cidadania para esse tipo de questão, e que Russo chamou a atenção da questão cultural, o comportamento de consumo, que diz, olha, eu preciso ganhar muito mais porque eu tenho que ter aquele tênis. Isso nós temos que enfrentar. Isso é absolutamente inegável, que os adolescentes querem mais dinheiro para comprar coisas para eles. Não é para sustentar a família mais. Isso está posto. E sem enfrentar essa questão, a gente também não vai combater o trabalho infantil nessas questões de núcleo duro que vai ter. Não é mais para ajudar a família, mas é para comprar as coisas que ele precisa e que aí a família não dá conta. Então, precisa chamar atenção para isso. Bom, eu queria agradecer a presença também dos jornalistas, da imprensa, dos nossos parceiros aqui, a SEDEST, a Secretaria da Criança, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Governo, e também fazer registro da presença da subsecretária de Assistência Social, responsável pelos CRAs, né? E os CREAs, é quem faz o atendimento às famílias lá, a Adriana, que está aqui presente, né? E agradecer a presença de todos os servidores, especialmente aqui o registro não só da TV, a TV Codeplan, aqui presente também, né? E o pessoal todo da comunicação social que ajudou a realizar esse evento. Enfatizar, né, o agradecimento a todos os nossos parceiros e já anunciar aqui, né, para os órgãos da imprensa que ainda estão presentes, que a nossa próxima pesquisa vai ser do Riacho Fundo 2, divulgamos agora recentemente o Riacho Fundo 1, né, deve ser na próxima semana, e aqui ainda até o final do mês a gente deve estar divulgando a primeira PIMAD, né, que é a pesquisa metropolitana por amostra de domicílio, né, ainda não está certo, já tem 2 na fila, né, Cristalina e Padre Bernardo. Um desses 2 a gente deve estar divulgando já no final do mês. E também, né, vamos estar anunciando, dentro desse propósito de ajudar o Distrito Federal a identificar outras alternativas, né, para diversificar, né, a sua estrutura econômica. Nós vamos também anunciar, provavelmente, daqui a 2 semanas,
um estudo sobre o perfil e perspectiva do setor financeiro aqui no DF. Ok? A reunião da DIPOS com a diretoria colegiada está para amanhã às 9h30. 7h30. 7h30.